Olá, tudo bem? Essa é a segunda parte da aula sobre vigor de sementes. Então, na continuação dessa videoaula, nós vamos falar agora sobre os principais testes de vigor. Dentre os principais testes de vigor, nós temos uma classificação da ISTA, temos uma classificação da OSA e o teste de vigor recomendado pelas regras de análise de sementes no Brasil. Então a ISTA ela recomenda uma série de testes, incluindo teste de frio, teste de tetrazóleo, deterioração controlada, teste de tetrazóleo somente na camada de aleurona para as gramíneas, condutividade elétrica e assim por diante. Já a OSA ela recomenda o teste de crescimento de plântulas, classificação do vigor, envelhecimento acelerado, teste de frio, teste de germinação a temperaturas subótimas, tetrazóleo e condutividade elétrica. E no Brasil, a recomendação oficial do Ministério da Agricultura, através da regra de análise de sementes, é somente para a utilização do teste de tetrazóleo em diferentes espécies. Dentre os testes de vigor mais utilizados, inicialmente começaremos com os testes de desempenho ou característica das plântulas, sendo estes a primeira contagem do teste de germinação. Nós já falamos sobre a germinação, existe um padrão de recomendação para realização para cada uma das espécies, registrado na regra para análise de sementes. Em geral, a primeira contagem ela é feita entre 40% e 50% do tempo total de realização do teste de germinação, sendo que as plântulas normais obtidas nesse intervalo de tempo reduzido são consideradas plântulas mais vigorosas, portanto originadas de sementes de alto vigor ou sementes mais vigorosas. Temos também a velocidade da germinação, que pode ser dividido em três formas de avaliação: o índice de velocidade de germinação, a velocidade de germinação ou o coeficiente de velocidade de germinação. E por fim, o teste padrão, que avalia o total de sementes germinadas que deram origem a plântulas normais, e esse teste não é considerado um teste de vigor. Mais detalhes sobre esses testes de vigor serão apresentados na aula específica sobre a análise de sementes. Qual a importância de se conhecer o vigor da semente? Alguns resultados que nós temos de forma oficial não representam o vigor da semente, ou seja, nós não conseguimos separar lotes somente com o teste de germinação ou somente com o teste de emergência de plântulas a campo. Nesse exemplo aqui, nós observamos que 5 lotes avaliados por Amaro e colaboradores em 2015 apresentaram variações de 92% a 80% de germinação, entretanto, a sua análise estatística não apresentou diferenças. Ou seja, eu não consigo classificar esses lotes apenas pela sua capacidade de germinação ou também pela emergência de plântulas a campo. Já quando nós avaliamos através de testes de vigor, como a primeira contagem ou o índice de velocidade de emergência, as variações estatísticas aparecem. Dessa forma, nós conseguimos classificar ou estratificar os lotes em função da sua qualidade obtida através dos testes de vigor. Ainda dentre os testes mais utilizados, o desempenho ou características de plântulas pode ser avaliado pelo comprimento das plântulas, pela massa da matéria seca das plântulas ou pela classificação do vigor dessas plântulas. Lembrando que, quando eu avalio uma plântula, há hoje a possibilidade dessa análise ser feita de forma computadorizada. Existem equipamentos que, através de câmeras, conseguem tanto avaliar o comprimento quanto a conformação dessas plântulas, classificando-as como normais, anormais e também as suas dimensões. Quando nós falamos em comprimento de plântulas, a forma de avaliação é bem simples. Monta-se o teste como se fosse um teste de germinação, entretanto essas sementes têm que ser dispostas de forma alinhada. E quanto maior o comprimento das plântulas obtidas, maior será o seu vigor. Nesse exemplo, nós observamos as variações da profundidade de semeadura de sementes de milho e a sua relação com o vigor. Primeiramente, o que fica claro é que não adianta eu aumentar a profundidade de semeadura, porque o desenvolvimento e a diferenciação das raízes que vão realmente manter e nutrir a planta em desenvolvimento se dá muito próxima
à superfície do solo. Então essa semente que foi plantada ou semeada de forma mais profunda, ela só gastou mais energia para levar a plântula até a superfície do solo. Isso faz com que o vigor seja perdido em função desse gasto de energia. Mas quando nós falamos em avaliação do desenvolvimento das plântulas, a sua expressão no teste padrão de germinação é de que quanto maior o comprimento da plântula, maior o seu vigor. Quanto maior a massa seca dessas plântulas, maior o seu vigor, como nós podemos ver nesse gráfico a seguir. Esse gráfico representa um trabalho que nós desenvolvemos aqui na universidade em 2014 e em 2015, com diferentes tratamentos, avaliando o desenvolvimento dessas plântulas, tanto para soja quanto para feijão. Nesse caso, nós vemos o gráfico das sementes de feijão em função dos 14 tratamentos. A cor laranja representa a massa seca da parte aérea das plântulas, a cor cinza, a massa seca da raiz, e a cor amarela, a massa seca total. Então aqui nós conseguimos classificar os tratamentos em função da massa total dessas plântulas, que é o somatório da parte aérea com a raiz, e conseguimos observar que os tratamentos que melhor tiveram desempenho foram os tratamentos 5, 9, 10 e o tratamento 14. Então, nesse experimento, a massa seca de plântulas ajudou a elucidar a variação entre os tratamentos. A classificação do vigor ela pode se dar também através do vigor da plântula. Nesse exemplo, que é novamente uma foto da minha tese de doutorado, nós temos duas plântulas normais de milho doce. Entretanto, essa plântula de cima é uma plântula normal forte quando comparada a uma plântula avaliada no mesmo dia, desenvolvida, germinada, considerada normal com todas as suas estruturas, mas bem menos desenvolvida. Então ela é considerada normal fraca. Ou seja, dentro do teste de germinação, nós podemos separar as plântulas emergidas e consideradas normais em normal forte e normal fraca, sendo essa uma característica do vigor dessas sementes. Um dos testes mais utilizados mundialmente é o teste de tetrazóleo. Ele é amplamente utilizado e é amplamente padronizado para diferentes espécies. Aqui nós temos a soja, o milho, o algodão e até sementes de forrageira muito pequenas, como o exemplo aqui da braquiária. O teste de tetrazóleo ele se baseia na ação de um sal, que é o sal de tetrazóleo, que é o chamado 2,3,5-trifenilcloreto de tetrazóleo. Esse sal ele é incolor e muito difusível, e ele reage com algumas enzimas, especificamente uma enzima envolvida no processo de respiração, que é a desidrogenase. Após reagir com a desidrogenase, esse sal se transforma numa substância chamada de trifenilformazan. O trifenilformazan ele assume uma coloração vermelha e não difusível. Após reagir, ele não sai mais da semente, permitindo assim a sua avaliação. Então, após a coloração das sementes, com a formação do trifenilformazan, elas podem ser classificadas em função da tonalidade do vermelho que elas assumiram. Lembrando que um vermelho claro identifica um tecido viável, como nós podemos ver nessa foto. Um vermelho mais intenso, tendendo a um vermelho escuro, mais para o carmim, ele representa uma semente ou um tecido com um acelerado processo de deterioração. Já a não coloração implica num tecido que não está respirando. Se esse tecido não está respirando após a embebição, muito provavelmente esse tecido está morto. Para a realização do teste e a adoção das metodologias do teste de tetrazóleo, nós precisamos de alguns equipamentos e reagentes. O reagente é o sal 2,3,5-trifenilcloreto de tetrazóleo. Precisamos também de vidraria, como placas de Petri, frascos âmbar, porque a solução, quando preparada, ela é fotossensível. Então, se ela ficar exposta à luz, ela não tem mais ação. Além de beckers ou copos plásticos. Não deve-se utilizar frascos metálicos, porque isso interfere no resultado do teste. Devemos utilizar bisturis ou lâminas para seccionar as sementes, estufa ou germinador com capacidade de manter a temperatura entre 35 e 41 graus Celsius, lupas de 6 a 8 vezes de aumento com iluminação, um refrigerador e papel germiteste.
A realização do teste ela se dá da seguinte forma. Primeiramente, nós realizamos o processo de embebição para a reativação dos aparatos enzimáticos dessa semente. Nós colocamos ela em contato com o papel germiteste umedecido, levamos ela a um germinador a 25 graus Celsius para fazer o processo de embebição por 3 a 4 horas. Dependendo da metodologia, esse tempo pode variar. Então aqui nós podemos observar a formação da semente já embebida e a semente seca. Então essa semente já embebida, ela vai ser exposta à solução de tetrazóleo e depois de passar um determinado período de tempo a temperaturas mais elevadas que variam aí de 35 a 41 graus Celsius em função do tempo de exposição, elas assumem a coloração de vermelho a rosa e já estão aptas a serem avaliadas. Na avaliação dos testes de vigor, essas sementes são classificadas para a soja em 8 classes, sendo que as classes de 1 a 3 são sementes viáveis e vigorosas, as classes 4 e 5 são apenas as sementes viáveis e as classes de 6 a 8 envolvem as sementes não viáveis a sementes mortas. Lembrando que essa classificação ela é realizada no ato da avaliação das sementes em função dos danos apresentados. Após a classificação das sementes e o preenchimento da ficha de avaliação, nós vamos determinar os chamados níveis de vigor, sendo que eles podem ser classificados em vigor muito alto, aquele acima de 85%, vigor alto entre 75% e 84%, vigor médio entre 60% e 74%, vigor baixo entre 50% e 59% e vigor muito baixo abaixo de 49%. Nessa ficha de avaliação, nós temos o exemplo de 2 repetições de 50 sementes, sendo que, para a determinação do vigor, nós somamos as classes de 1 a 3 e para a determinação da viabilidade, nós somamos as classes de 1 a 5. Aqui nós podemos ver alguns exemplos do teste de tetrazóleo. Nesse exemplo inicial, é a falha no processo de embebição. O protocolo não foi realizado de forma correta, a coloração não se deu de forma adequada, portanto aqui nós não conseguimos identificar se as sementes se apresentam vigorosas, viáveis ou com danos. Esse segundo exemplo, ele mostra uma semente perfeita, ou seja, aquela semente que é altamente vigorosa e altamente viável, com uma coloração adequada e não apresentando nenhum tipo de dano. Nesse outro exemplo, nós trazemos o clássico dano mecânico, que é a ruptura do embrião ou a rachadura da semente ou danos mais profundos causados por amassamento, chamados também de danos latentes. O dano latente é um dano muito difícil de ser identificado, pois ele causa o amassamento dos tecidos da semente, mas não altera sua forma. A semente passa pelo beneficiamento, vai para o armazenamento e nós só vamos verificar o efeito desse dano na hora da semeadura. Assim, o teste de tetrazóleo, ele auxilia na identificação desse dano de forma antecipada e preventiva. O dano por umidade é o dano causado quando a semente ainda está no campo ou durante o armazenamento, sofre muitas variações de umidade relativa do ambiente ou chuva na colheita. Esse processo afeta os tecidos na parte oposta ao hilo, causando esse dano que nós vemos aqui. Chega ao ponto de inutilizar ou matar o tecido da semente, reduzindo bastante o seu vigor e a sua viabilidade. E por fim, o dano por percevejo. Ele perfura a semente de soja, além de lesionar os tecidos, ele ainda injeta uma substância tóxica para digerir esse tecido e facilitar a sua sucção. Nesse processo, todo o vigor e viabilidade da semente pode ser perdido. O preenchimento da ficha de avaliação do teste de tetrazóleo é realizado utilizando-se uma tabela de simbologias. Então, sem dano, dano mecânico, dano causado por percevejo, dano causado por umidade, o somatório de dano mecânico mais dano por percevejo, o somatório de dano mecânico mais dano por umidade, o somatório de dano por umidade mais dano por percevejo, ou os 3 danos ocorrendo ao mesmo tempo na mesma semente. Assim é realizado o preenchimento da ficha, a soma das sementes, dependendo do número de repetições,
ou nós podemos ter o valor total já em porcentagem, ou deve-se multiplicar por 2 para se obter a porcentagem de cada uma das classes de sementes avaliadas. Ao final, faça os apontamentos dos danos mecânicos na classe de 1 a 8 e nas classes de 6 a 8, o dano por umidade, os danos por percevejo, a porcentagem de sementes duras, vigorosas e a viabilidade. Tira-se a média das duas repetições e assim é apresentado o resultado do teste de tetrazóleo para o solicitante ou para o controle de qualidade da empresa. Assim nós finalizamos a aula 2 sobre vigor de sementes. Na próxima aula nós vamos falar sobre os testes de condutividade elétrica e envelhecimento acelerado. Até mais!